Por que o papai não vem me ver? Meu pai está nas regiões inferiores. Mas o que foi que ele fez? Não tenho o direito de enumerar os feitos do seu pai, mas ele já está tendo a colheita, infelizmente. E eu não poderia... Nenhuma chance por enquanto. E você? Eu me aproximo até certa distância. Estive pensado, poderíamos viver uma nova experiência na carne. O que dá de sentido quando a gente acorda depois de morrer? Tudo ganha sentido, André. Eu não me culpo, mas também não me absolvo. Você tem acesso à Terra. Mas não me pergunte de Zélia, nem das crianças. Minha mulher, meus filhos. Você ainda é um paciente. Eles não me deixam trabalhar. Aqui, o livre-arbítrio também é lei. Você é médico, mas, antes de tudo, é um homem de bem. Eu fico feliz que você já esteja se reencontrando. André, você quer caminhar como espírito livre? Ou esperar o tempo passar? Meu filho, se você precisar, eu virei. É só pensar. Eu vou falar de uma coisa aqui, a cena daquela fala do pensamento, vou começar pelo final. Eu vou falar e depois eu acho que é legal a gente falar que a gente tá aqui entre amigos. Eu estava falando essa semana e a gente estava falando de forma, né? E eu falei assim, mas como é que é? E a gente estava falando do quadro da Joana, né? Eu falei, mas a Joana tá assim, igual o quadro? Ele falou, não, a Joana é luz e eu sou luz. Não existe a forma. A gente plasma a forma do jeito que a gente precisa ou quer, né? Que a gente, porque somos espíritos superiores, a gente plasma. E é exatamente o que aconteceu na cena. A mãe do André Luiz, ela vira luz na parte final da cena, porque ela é um ser de luz. Ela se plasmou com a forma física, né? Os traços no perispírito, o perispírito dela já é mais sutil. Então, ela densifica o perispírito para fazer a forma do rosto, exatamente as características que ele reconhece, que ele tem a capacidade naquele estado que ele está no nosso lar, para poder fazer. E é muito engraçado que ela pode também aparecer com a forma que ela quiser, porque ela é superior e luz. Então, os espíritos superiores, como a mãe, como a veneranda que aparece no filme, que aparece o perispírito bem sutil na cena passada, e essa senhora, ela é muito superior, então ela pega e plasmou. E ela, quando ela fala, outra coisa que eu queria falar, ela fala assim, se você precisar de mim, me chame através do pensamento. E isso acontece muito com as entidades, e isso vocês têm total condição de realizar. Qual que é a diferença do espírito de luz para o espírito doente, obsessor, ou o que for? Na verdade, quando você chama um espírito, você invoca, ele não vem imediatamente. Isso seria um obsessor, que fica te pilhando, quem ouve, né? Que fica te pilhando, ou quem tem visão. O espírito que você invoca, o Emmanuel já dizia isso para Chico Xavier, ele demora, eu não vou falar em minutos, de 30 segundos a 3 minutos, 5 minutos. Já precisei chamar, seja a Joana, seja outros, né? E não vem imediatamente. Eles estão conectados pelo pensamento. Se ele precisa vir em desdobramento astral, ou se ele precisa vir em bilocação, né? Que eles vêm, né? Até você, porque eles são rápidos, não é instantâneo. E é isso que ela falou, estamos conectados aqui, mas às vezes ele está numa outra dimensão, em outro lugar, o espírito está em outro planeta, em outro lugar, em outra dimensão, ou em outro plano, mas sim, através do pensamento é que nem receber um WhatsApp. Isso sim, isso já aconteceu comigo, assim, de falar, pensar, né? No caso, pensar a pergunta, visualizar o espírito depois de um tempinho, uns 30 segundos, não imediato, 1 minuto, e aí vem uma teórica resposta.
E é isso que ela falou. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. Por isso que a Joana falou várias vezes, né? Principalmente nas viagens. Ela falou assim, eu sei o que vocês estão pensando. Por quê? Porque a força do pensamento. Você pode pensar uma coisa maravilhosa, você pode pensar um agradecimento, você pode pensar uma coisa que você precisa muito ou até algo muito ruim. Seja de uma outra pessoa ou do próprio espírito. Ele vê, ele está conectado nessa vibração. Porque são espíritos entidades, espíritos de luz. Mesmo quem não é de extrema luz superior, já está fora do corpo, já consegue ter uma noção maior, né? Através do pensamento. E isso que a gente tem que ter muita noção na Terra, né? E o André Luiz, ele está no nosso lar, que é considerado ainda umbral, segundo a Mônica de Medeiros, né? É umbral grosso, umbral médio e umbral. As colônias espirituais ainda são consideradas para espíritos que precisam de reencarne, né? Então é considerado como se fosse uma faixa mais levinha do umbral. E ele tá lá. Ela não, ela já é das altas esferas. Tem várias altas esferas, até as esferas angelicais. Então é isso que a gente tem que perceber, né? Isso no planeta Terra. Num outro planeta é diferente, é mais... Depende do planeta. Se é Plutão, é um planeta de muita expiação, e se é Júpiter, já é um planeta mais Vênus, mais elevado, um planeta feliz. Então, isso que eu queria falar. Ele pode ser uma pessoa que desencarnou faz um mês, mas se ele for um espírito como aquele do livro Renúncia, a personagem principal, ela era muito elevada, com o livro Renúncia do Chico Xavier. Então ela pega e já passa por o que ela tem que passar para poder se acostumar com a faixa nova do plano onde ela está retornando, mas é mais fácil, mas sempre, mesmo com os encarnados, a gente tem que ter noção do nosso pensamento. Isso é muito forte, porque se você pensar mal de uma pessoa, você pode até gerar uma dor de cabeça, uma dor nas costas dessa pessoa. E as pessoas não têm noção disso, porque além de pensar coisas ruins, elas manifestam através do verbo, o que é fortíssimo. Né? Quando pessoas... Quem não já presenciou, tipo, eu quero que aquela pessoa morra. Então isso serve para espíritos, serve para pessoas, mas os espíritos são mais ainda, e os espíritos superiores mais ainda, né? Então, por aí. Fala, João. Ainda aqui na sequência daquilo que estavas a dizer, que há quem considere as colónias também uma espécie de umbral. Por acaso a pergunta que eu tinha era essa, é quem é que vive efetivamente nas colónias? Se são só os pacientes, os espíritos, não é, que precisam de tratamento, e os trabalhadores de cura, porque esta entidade, a mãe dele, desaparece, portanto é como se ela fosse para uma dimensão diferente. Só que o governador do nosso lar é um ser muito espiritual, muito elevado. Ele está governando nosso lar. Então não tem só pacientes, né, moradores que precisam de ajuda e estão naquele determinado grau. Existem entidades. O Lísias é um trabalhador, ele não é um paciente, só que ele não é um trabalhador das altas esferas, ele ainda precisa ser um trabalhador do nosso lar. O Lísias, que é o enfermeiro, lembra quando o André Luiz foi para o hospital? Já o Aniceto, um pouco mais elevado, mas trabalha no nosso lar. Então ele poderia estar num outro patamar, numa outra esfera, mas ele está ali servindo a Jesus. Governador do nosso lar, extremamente elevado. A veneranda, que é a Isabel de Aragão, né? A gente sabe disso. Ela não, ela vem de uma outra dimensão superior, porque ela é um espírito superior, que nem a Joana da Arc, que nem outros espíritos, e vem e aparece ali para dar mensagem. E existem muitas colónias espirituais, tem-se noção de quantas é que existem? Ou só aquelas que foram psicografadas aqui por médios como o Chico, talvez Divaldo, mas tem que haver pelo mundo todo, não é? A gente não tem consciência de quantas colônias existem no mundo. Existe o livro que isso eu tenho que até te emprestar, tá na Europa já, o livro Moradas... não sei o nome, é o da Vânia Adamo, que fala das colônias, todas as colônias espirituais do Brasil. Do Brasil. Então a gente tem Colônia Nova Esperança, Colônia das Flores, todo o território do Brasil, ela desdobrou e fez um livro e detalhou como é cada colônia espiritual no Brasil. Mas, por exemplo, as da Itália, eu não sei.
E uma das coisas que eu pergunto para os espíritos, que isso tá, eu falo assim, podia vir um livro através de algum médium para esclarecer isso. Porque, por exemplo, eu nasci no Brasil, em São Paulo. Existe uma colônia espiritual em cima, mas depende, se você desencarna de câncer, você vai para uma colônia, se você desencarna, tem um determinado... Mas eu nasci no solo brasileiro, só que eu estou morando na Itália, na Europa. E os espíritos dizem que a minha alma raiz é europeia, apesar de ter nascido na pátria do Evangelho e coração do mundo. Aí eu falei para eles, e quando eu morrer? Eu vou para uma colônia espiritual no Brasil ou eu vou numa colônia espiritual na Europa? É essa pergunta que não sei ainda, não foi explicado, né? Todo mundo aqui da Essential Way não vai para colônia nenhuma, a gente vai direto pro planeta. Por isso que a gente tá trabalhando. Não, mas assim, essa é uma pergunta, como é que as pessoas que migram? Porque para emigrar, tem um motivo kármico, né? Então, é aí que tá, né? E isso ainda não é claro. E as colônias espirituais da Europa, eu queria muito saber, porque são trabalhos diferentes. E a gente percebeu isso no trabalho com o grupo italiano, que existem as pretas velhas da Itália. Eles falaram isso, os espíritos A avó falaram. Maria está sempre a dizer que é uma preta velha italiana, não é? Ela é francesa. Ela é francesa, a avó Maria. Porque é conectada com a Joana, beleza, Sim. mas ela é francesa. Ela trabalha, mas a avó, ela trabalha em meio mundial. Só que na Itália, as pretas velhas que estão trabalhando hoje com a Bárbara e que a gente está fazendo todo um trabalho, elas não são de origem da escravidão no Brasil. E elas não têm conexão com a pátria do Evangelho. Elas são conectadas com a Europa e são pretas velhas que eles chamam de italianas. Então, então já é uma colônia de Aruan, é isso que eu fiquei pensando. Uma colônia espiritual sempre conectada, acho que com Aruanda, no caso da Umbanda, né? Mas dividida por continente, porque não é a mesma linha de pretos velhos de lá. É isso que ainda não está claro. Mas eu tô vivendo isso de tentar entender. E as colônias de Portugal e por aí vai, né? As da Itália, as da França, como é que são? Quem sabe vem um livro, não sei, né? Não por mim, mas por algum outro médium, né? Isso é muito interessante de saber.